Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tudo bem? Estamos chegando nesta terça-feira, dia 24 de outubro de 2023. É mais um vídeo aqui no canal Cristiano Santos Radialista, o primeiro desta terça-feira, abrindo, né, os nossos vídeos aqui de informação, de notícias para vocês. Você já sabe, ou já sabem aí, se não sabem, vão saber agora, né? Que tem muita gente, a partir de hoje, muito mais gente, né? Vai poder assistir, ouvir a gente, tá coisa bacana. Já já eu conto uma novidade bem bacana para vocês. Mas, ó, muita coisa pra gente falar nesse nosso primeiro vídeo, que você sabe que a gente fala de esporte para você, de futebol. Nesse primeiro vídeo aqui do canal Cristiano Santos Radialista. Deixa eu mandar abraço pro pessoal de Aracatu, rapaz. Por que você tá mandando abraço pro pessoal de Aracatu, Cristiano? Por quê? Vou explicar para você. Porque a partir de hoje, né, nós também vamos estar lá na rádio Sol Nascente FM 87,9. Os nossos vídeos, o nosso áudio vai estar passando lá na rádio Sol Nascente FM 87,9 de Aracatu, aqui na nossa Bahia. Deixa eu mandar um abraço aqui, um abração apertado pro meu amigo Natanael Pop, né, rapaz? Grande Pop. Um abração pra você, Grande Pop. Obrigado aí, rapaz, pela parceria. Tamo junto. Tamo misturado. Para você que ouve a rádio Sol Nascente, né, pela frequência 87,9, abração para você. E para você que ouve a rádio Sol Nascente aí pelo app, mais conhecido também como aplicativo, né, rapaz? Se você ainda não ouve por aí, é só ir lá na sua loja de aplicativos, escrever Sol Nascente FM News Aracatu, né, Bahia, rapaz. Pois é, aí você vai baixar o app e vai conferir também a programação da rádio Sol Nascente FM 87,9. A gente tá por lá, viu? Tá por lá. Os dois vídeos, né, aqui do nosso canal, você vai ouvir, você que já tá ouvindo o nosso áudio aí pela rádio, né, Sol Nascente FM. Pop, abração pra você, menino. Pois é, diretor comercial aí, Pop, né? É o dono da rádio, ele que manda, ele comanda tudo por lá, rapaz. Pois é, Grande Pop, tamo junto, menino. Daqui a pouco eu vou dar um recado pra você sobre novidades também, mais novidades na programação da rádio Sol Nascente FM. Segura aí, tá? Vamos trazer muita coisa bacana. Hoje tem a terceira rodada aí da Liga dos Campeões da Europa, para você que tá ligado com a gente aí, aqui no YouTube, né, e também na rádio. Pois é, hoje começa aí os jogos da fase de grupos, né? A terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, a maior competição do futebol mundial, né, rapaz? Pois é, vai ter a sua terceira rodada iniciada nesta terça-feira, né, rapaz? Dia 24 de outubro de 2023. Falaremos também sobre Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem terminou aí mais uma rodada da competição, fechou mais uma rodada, a 33ª rodada da competição. Já já a gente traz informações desse jogo, né, que aconteceu ontem, e também a gente traz informação da 34ª rodada da competição, que tem o nosso Vitória, né? Nosso Vitória aí liderando e pertinho de conseguir a vaga para a Série A do ano que vem, matematicamente falando. Falaremos também sobre o Botafogo. Presidente do STJD nega liminar ao Botafogo e jogo contra o Fortaleza segue adiado. Pois é, e o Vasco? O Vasco abre conversas para renovar com Zé Gabriel, titular em quase todos os jogos com Ramon Dias. Falaremos também do Flamengo, a gente está falando aqui de renovação. Flamengo avança em negociação por renovação com Gabriel até 2028. Pois é, presidente do Santos pede antecipação de 30 milhões de reais das receitas de 2024 para pagar salários. A coisa, meu amigo, no futebol e também financeiramente falando no Santos, tá complicada, tá difícil demais. E o São Paulo anuncia a renovação de contrato do volante Alisson. Pois é, essas notícias e um pouco mais a gente traz para você já já, logo depois aí dos nossos dois recados. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Também porções e bolos da Linde. E a nossa tradicional vinheta, e a gente volta já já
no YouTube e também na rádio, para você que está ligado com a gente aí na Rádio Sol Nascente FM. Se liga! Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar a sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista no nosso YouTube e também pela Rádio Sol Nascente FM. Eu esqueci de falar para você que ouve a gente, né, também pela rádio aí Sol Nascente FM 87,9 pela frequência, pelo canal, pelo app também Sol Nascente FM News Aracatu, ou então no Rádiosnet, né? De repente você está no Rádiosnet ouvindo a gente também aí pela rádio Sol Nascente FM, tá bom? Abração pra você, estamos de volta aqui pra gente trazer muita informação pra você que tá ligado sempre com a gente. Belezinha? Falando ainda da Rádio Sol Nascente FM, o meu diretor aqui, o diretor comercial Natanael Pop, né, rapaz, me avisou que a partir de 1º de novembro, a Rádio Sol Nascente vai voltar com o programa Sertão Caboclo. Pensa num programa bacana para você que gosta de música sertaneja raiz. Esse programa é massa demais. Perde não, dia 1º de novembro, a volta do programa Sertão Caboclo e também do jornal Virou Notícia, hein? É muita notícia, é muita informação, muita música boa na Rádio Sol Nascente FM 87,9. Abraço para essa turma aí. Grande Natanael, grande Pop. Tamo junto, menino. Vamos de informação para você que está ligado aqui com a gente. Já a gente fala de Liga dos Campeões da Europa. Pois é, mas deixa eu pedir para você que está aqui no canal do YouTube. Faça o seguinte. Deixa o seu joinha. Cristiano, por que você pede tanto para deixar o joinha? Pessoal, é importante. Por quê? Porque quanto mais curtida tiver no vídeo, ou nos nossos vídeos, o YouTube entende que mais e mais pessoas precisam assistir o nosso conteúdo e o mesmo espalha, né, o nosso vídeo por toda a plataforma. Por isso é importante você deixar aí o seu joinha aqui no canal Cristiano Santos Radialista, belezinha? Tem um espacinho de comentários aqui também para você comentar sobre os nossos assuntos. Compartilhe aí com seus amigos nas suas redes sociais, que ajuda demais a gente. Se não for inscrito no canal, se inscreve, não se esqueça de acionar o sininho de notificações e escolher todas, para que assim o YouTube possa te mandar uma mensagem aí, ou para o seu e-mail ou para o seu celular, te avisando cada vez que subir um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Vamos então de notícia, de informação. O presidente do STJD nega liminar ao Botafogo em jogo contra o Fortaleza. Segue adiado. O Botafogo tentou
entrou com mandado de garantia no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, mas o presidente do tribunal não concedeu a liminar a favor do clube carioca. O alvinegro tentava manter a partida contra o Fortaleza para esta terça-feira na capital cearense, mas ela segue adiada. A CBF ainda vai determinar nova data para a partida. A decisão foi do presidente do STJD, José Perdiz, que considerou a autonomia do Departamento de Competições da CBF para a suspensão da partida em data ainda a definir. O despacho do STJD também levou em conta a desmobilização do Fortaleza, que cancelou a venda de ingressos e alterou a programação para a partida. Em nota, o presidente do STJD alegou que o Departamento de Competições da CBF tem competência exclusiva para adiar a partida, devendo os clubes respeitarem e acatarem a referida decisão. Viagem cancelada. O alvinegro manteve a programação como se fosse entrar em campo na próxima terça-feira, ou seja, hoje, às 19h30, contra o Fortaleza no Castelão. Os jogadores alvinegros treinaram pela manhã no centro de treinamento do clube, na zona oeste do Rio de Janeiro. Mas com a decisão contrária, o Botafogo cancelou a viagem que estava prevista para as 15 horas desta terça-feira. Em nota na noite de domingo, o clube pediu à CBF que volte atrás na decisão de adiar o jogo contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, que aconteceria hoje, terça-feira, como já disse, no Castelão. A decisão de adiar foi tomada pela CBF por causa da suspensão do jogo anterior entre o Alvinegro e o Atlético Paranaense, com a interrupção parcial de luz no estádio Newton Santos. A partida teve de ser retomada domingo, às 3 horas da tarde, de modo que não seria possível atender ao intervalo mínimo de tempo entre os jogos previsto aí no regulamento de competições. E o Botafogo, meu amigo, está reclamando demais, né, disso, está se sentindo prejudicado. E outra, falando em prejuízos, o torcedor do Botafogo ficou no prejuízo, né? Porque ele pagou para assistir um jogo inteiro do Botafogo e só assistiu a metade. Só assistiu o primeiro tempo do confronto entre Botafogo e Atlético Paranaense. A minha pergunta é: o torcedor vai ser ressarcido? A CBF vai ressarcir o torcedor? Porque assim, tomou a decisão de colocar o jogo 3 horas da tarde. Beleza, joia. Não tinha realmente condições do jogo acontecer no sábado à noite devido a tanta queda de energia. A energia voltava a cair, não tinha realmente condição nenhuma. Mas não deveria ter marcado o jogo então, já que não ia fazer o jogo hoje, marcasse para segunda-feira, né? O final do jogo com público, porque o torcedor que foi lá, que pagou seu ingresso, ficou no prejuízo. Isso é notório. Acho que todo mundo concorda comigo. E aí o Botafogo está se sentindo muito prejudicado. O torcedor do Botafogo está reclamando muito também do gol do Atlético Paranaense. Repito o que eu disse ontem aqui. Eu acho que o gol do Botafogo também foi de forma irregular. Mas o Botafogo tem todo o direito de reclamar também do lance que gerou o gol do Atlético Paranaense. Lógico que tem. Assim como o do Atlético Paranaense reclama da falta no Thiago Heleno, cometida aí, né, pelo Tiquinho Soares, que o juiz não viu e aí acabou dando gol, né, pro time do Botafogo naquele momento. Muitas reclamações, mas o jogo não vai acontecer, né? Vamos esperar aí para ver se a CBF... Por isso que é importante você seguir a gente também nas redes sociais. Lá no TikTok, Cristiano Santos V, no TikTok. Você encontra a gente por lá, a gente está sempre colocando também notícias por lá, né, de futebol. Claro, saindo a data aí, né, desse confronto entre Botafogo, na verdade Fortaleza e Botafogo, que o jogo vai ser lá no Ceará, a gente vai informar você por lá, caso seja num horário que a gente já tenha gravado aqui o programa. Se for
antes da gente sair, antes da gente gravar o programa aqui, a gente, lógico, traz para você aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Se não for, né, se não for possível trazer por aqui, a gente traz lá no TikTok, no Cristiano Santos V. E no nosso Instagram também, que é o @Cristiano Santos Radialista, @Cristiano Santos Radialista. No Facebook é facebook.com/Cristiano Santos, tá bom? Por todos esses canais aí, você também fica muito bem informado. Falar de Vasco da Gama, Vasco abre conversas para renovar com Zé Gabriel, titular em quase todos os jogos com Ramon Dias. Antes de eu continuar lendo aqui essa matéria, como que as coisas mudam? Eu costumo dizer que no futebol as coisas mudam muito rápido. O Zé Gabriel, no começo desta temporada de 2023, o torcedor não queria nem ver. O torcedor chamava o Zé Gabriel de Zé Delivery, assim como o torcedor do Internacional chamava. Porque o Zé Gabriel, ele pegava a bola e queria sair jogando como se fosse um camisa 10, um cara cracaço de bola. E na maioria das vezes ele perdia a bola num setor ali perigoso e o Vasco tomava gol. Aconteceu com o Internacional também, tomava gol da mesma maneira. Né? E ele ficou conhecido por isso. Né? Ficou marcado, na verdade, por isso. Por entregar. E o pessoal começou a chamar ele de Zé Delivery. Né? Então, com a chegada do Ramon Dias, o Ramon Dias conseguiu recuperar o futebol do Zé Gabriel. O Zé Gabriel hoje é uma peça fundamental no esquema do Vasco da Gama nesta edição do Campeonato Brasileiro. Tanto que ele se valorizou tanto que o Vasco, né, que quer renovar com ele, porque o contrato dele vence no final do ano. Ele já poderia aí assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe do futebol brasileiro ou futebol mundial, né? Jogador importante demais para o Vasco da Gama. O Vasco deu o primeiro passo para renovar com Zé Gabriel para a próxima temporada. O clube abriu negociação com os representantes do jogador, que tem contrato até dezembro. As conversas são iniciais e ainda não há entendimento em relação a valores e tempo de contrato. A manifestação do clube, no entanto, indicou o interesse do Vasco, que até há pouco tempo não contava mais com um jogador de 24 anos. Há 2 anos no Vasco, Zé Gabriel deu a volta por cima com a chegada de Ramon Dias. De peça fora dos planos, hoje o volante é titular absoluto. Ele iniciou 12 dos 14 jogos sob o comando do técnico argentino. Pouco aproveitado no primeiro semestre, Zé Gabriel foi liberado no início do ano para buscar um novo clube. Pois não encontrou e ficou no Vasco. A chegada de Ramon Dias mudou o destino do volante. Zé Gabriel é um dos titulares do Vasco que ficarão sem contrato no fim da temporada. Além dele, Praxedes e Paulo Henrique têm vínculos até o fim do ano. Pois Zé Gabriel, assim, com certeza vai renovar com o Vasco. Com certeza. Os seus empresários, pouco tempo atrás também, vieram a público, né? E falaram que a intenção dele, a prioridade dele é ficar no Vasco. É ficar no Vasco da Gama. Esteve prestes a sair, como eu disse para vocês. O começo do ano não foi fácil para ele, né? Falando desta temporada, e a outra também não foi nada fácil. Mas com a chegada do Ramon Dias, o Zé Gabriel virou um outro jogador. De jogador descartável para um jogador muito importante. Falando em renovação, o Flamengo avança em negociação por renovação com Gabriel. É o Gabigol, né? Até 2028, uma década. Pois esse será o tempo de Gabigol no Flamengo ao fim do novo contrato que está para ser assinado. A permanência do atacante era um desejo da diretoria, que tratou como prioridade a renovação do vínculo que se encerra em dezembro de 2024. As partes avançaram nas tratativas e o acerto até o fim de 2028 está bem encaminhado. Pois as partes negociam há meses em busca de um consenso em todas as cláusulas do contrato. As recentes conversas trataram de reajuste salarial e bonificação por metas. Há ainda, porém, algumas minutas do contrato em discussão. A negociação estava no radar há 1 ano, desde o título da Libertadores em Guayaquil. As conversas ganharam força no início do segundo semestre de 2023, quando o Gabigol, né, e seu agente, o Júnior Pedroso,
iniciaram aí as conversas com Marcos Braz, que é o vice-presidente do Mengão, e o Bruno Spindel, diretor executivo do time da Gávea. As partes estão otimistas, na verdade, né, pelo final feliz, desde as primeiras conversas. A vontade de permanência era mútua. Não à toa o Flamengo se antecipou em mais de um ano para alinhar o acerto. A negociação andou devagar durante o período que o clube estava focado na Copa do Brasil, mas a situação foi compreendida pelo staff do jogador. A renovação com o Gabigol foi tratada como prioridade por Braz e pelo departamento de futebol como um todo. Internamente, membros da diretoria deixaram claro que não abririam mão do maior artilheiro da atual geração e fariam esforço pela permanência do camisa 10 no elenco. O presidente Rodolfo Landim tem contato direto com o jogador e participou diretamente nas conversas para a renovação. O contrato ainda não está assinado, mas a expectativa é que seja firmado já nas próximas semanas. O jornalista Mauro César noticiou o avanço na negociação primeiramente. Pois é, não dá para a gente discutir aqui a história espetacular que o Gabigol tem no Flamengo. As últimas atuações do Gabigol, claro que no clássico contra o Vasco, esse último jogo no Campeonato Brasileiro, ele iniciou a jogada, né? Ele foi quem iniciou a jogada ali, quem cruzou a bola para o gol aí do Gerson, né? Mas não dá para a gente negar que o Gabigol é um cara muito importante na história do Flamengo. É um dos ídolos do Flamengo, aí, sem dúvida nenhuma. Ganhou Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim, multicampeão com a camisa do Flamengo, sem dúvida nenhuma, né? O que a torcida discute é se vale a pena fazer 5 anos, né, de contrato com o Gabriel. Parece que se for até 2028, aí são 4 anos de contrato. 4 anos. Eu ainda acho muito. Eu acho muito. Por que, Cristiano? Você acha muito? Você acabou de falar que o Gabriel é um ídolo no Flamengo. Sim, ídolo sim. Isso não vai apagar se ele sair do Flamengo. Não vai apagar da história do Flamengo. Sempre que alguém falar da história do Flamengo, o Gabriel vai estar lá, né? Quando o Flamengo assinou o contrato de Arrascaeta por 5 temporadas, eu critiquei. Porque assim, por mais que o jogador seja espetacular, você tem que contar com coisas que acontecem durante a carreira do jogador. Contusão, desempenho. Porque não existe um jogador que ele vai desempenhar, ele fecha 5 anos de contrato, ele não vai desempenhar um bom futebol nesses 5 anos. Nesses 5 anos ele pode sofrer uma contusão, né? Eu não estou aqui desejando para que ele sofra, mas assim, é normal, é ser humano. Você está jogando futebol ali, você recebeu uma entrada, de repente você pisa, vai jogar num gramado ruim, você pisa num buraco, tosse, né? Você vai fazer uma jogada, tosse. Olha o Dudu no Palmeiras. Uma jogada simples contra o Vasco. Se machucou e só vai jogar no meio do ano que vem. Sozinho ele se machucou, né? Então assim, eu acho arriscado 4 anos. Fecha 2 anos com o cara, né? É que nem o Bruno Henrique no Flamengo e o Palmeiras querendo fechar 4 anos com o Bruno Henrique, que pra mim, ele vai fazer 33 anos, gente. Você fecha 4 anos com o cara. Eu não estou aqui discutindo a qualidade do Bruno Henrique, não estou discutindo, mas eu acho que é muito tempo de contrato para um jogador de 33 anos. O Gabriel é um menino novo? É novo, lógico que é novo. O Gabriel é novo. Mas eu acho demais. Mas é aquela coisa. Se ele não renova o contrato também com o Flamengo, o flamenguista vai cair em cima, matando aí a direção do Flamengo, que já não tem moral há muito tempo, né? Direção do Flamengo que está buscando aí fazer as pazes, né? Fazer as pazes aí, por isso contratou o Tite, fazer as pazes aí com o torcedor, porque essa temporada, meu amigo, é para esquecer, né? Vamos falar do Peixe, o Santos, rapaz. Santos que tomou a sua maior, acho que, se eu não me engano, é a maior goleada que o Santos toma na história do Campeonato Brasileiro, 7-1 para a equipe
do Internacional no último final de semana. Presidente do Santos pede antecipação de 30 milhões de reais das receitas de 2024 para pagar salários. Se não bastasse o momento ruim, esportivamente falando, do Santos, a situação financeira do Santos, meu amigo, já não é boa há bastante tempo. O presidente Andrés Rueda dos Santos pediu autorização do Conselho Fiscal do clube para antecipar 30 milhões de reais em receitas do ano que vem. O pedido foi aceito e agora passará por votação no Conselho Deliberativo. O trâmite é necessário para antecipar valores de 2024, porque a eleição presidencial para o próximo triênio será realizada em dezembro. Andrés Rueda, então, precisa de autorização para comprometer receitas da próxima gestão. O valor será utilizado para pagar salários e para fluxo de caixa até o fim da atual temporada, caso seja aprovado pelo Conselho Deliberativo. O pedido do presidente do Santos é para antecipar valores pagos pela Federação Paulista de Futebol pela participação no Campeonato Paulista de 2024, cotas de televisão, patrocínio e outras participações. Andrés Rueda, durante seu mandato, costumava se mostrar contrário à ideia de comprometer receitas de gestões seguintes, mas em recente entrevista ao GE, admitiu a possibilidade, mesmo segundos antes aí de se vangloriando de ainda não ter feito isso. Segundo o presidente, o Santos precisaria de 30 milhões de reais para conseguir fechar o ano no azul, com as contas em dia. Outra coisa importante é o seguinte: tomamos por regra não antecipar nada do ano que vem. Não tem nada antecipado do ano que vem. Cota do Paulista, Brasileirão, cota de televisão, está tudo lá, virgem. Não peguei nada. Como consigo equilibrar o fluxo de caixa? Uma opção é antecipar, que dá na mesma que não pagar. Porque se não antecipar, eu não vou ter como pagar e vai ficar para o próximo, no caso o próximo presidente, ou vender jogador, mas pode não acontecer ou deixo de honrar esses compromissos. Lastro temos previsão de entrar dinheiro no começo do ano, por exemplo, disse Andrés Rueda. No caso como este, o Santos pede um empréstimo bancário e dá como garantia os valores que tem a receber em 2024, que no futuro vão direto para a instituição financeira que realizou a antecipação do clube. Isso que arrebenta ainda mais os clubes. Eu falo por experiência. Falo por experiência própria, por torcer para o Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco sempre fez isso, antecipava tanto que, pra você ter uma ideia, o Vasco antecipou tanto, o Vasco virou SAF, mas ele antecipou tanto receitas que o Vasco só vai poder pegar dinheiro de televisão, etc e tal, em 2025, porque a de 2024 ela já foi antecipada. E o Santos está fazendo a mesma coisa. Ah, Cristiano, mas estamos falando do Campeonato Paulista. O Santos não pediu uma antecipação do Campeonato Brasileiro porque ele pode cair para a segunda divisão. Se ele tivesse numa área ali de conforto, que não tivesse chance de cair para a segunda divisão mais, ele pediria para a CBF. Ele pediria um empréstimo para a CBF. Por isso que o Santos não pediu para a CBF. Se o Santos cair para a segunda divisão, eu ainda acho que é 100 milhões, né, que os clubes ganham, mais a colocação na competição, no final da competição. Dependendo de como você terminar, tirando quem cai para a segunda divisão, evidentemente que não ganha nada, mas até o 16º ganha um valor, né? Mas são 100 milhões. Se o Santos cair para a segunda divisão, esse valor cai para 8 milhões de reais. 8, 10 milhões de reais. Então se perde muita grana. Por isso o Santos não pode antecipar via Campeonato Brasileiro. Pois é, situação complicada do Santos financeiramente falando e também esportivamente. O Santos tem muito risco de cair para a segunda divisão. Joga em casa na próxima rodada, né? Na quinta-feira, contra a equipe do Coritiba. É um jogo palpável, vamos colocar assim. Dá para o Santos ganhar.
Falar do Tricolor Paulista, o campeão da Copa do Brasil. São Paulo anuncia a renovação de contrato de Alisson. São Paulo anunciou na manhã de segunda-feira, ou seja, ontem, a renovação de contrato do meio-campista Alisson. O novo acordo vale até o fim de 2026. O acordo estava sacramentado desde a semana passada, porém, o anúncio só veio ontem na segunda-feira. Pois é, o clube antecipou a renovação por 2 motivos. A avaliação técnica, que estima o jogador como fundamental na equipe atualmente e para médio prazo, e a possibilidade de lidar com a concorrência de outros clubes na próxima temporada. Alisson tinha contrato até o fim de 2024 e no meio do ano poderia assinar um pré-contrato com outro clube para o ano de 2025. Para evitar possíveis interessados, a diretoria renovou o compromisso do meio-campista ainda em 2023. Antes contestado, né? O meio-campista cresceu sob o comando de Dorival Júnior a partir do reposicionamento para uma zona mais central do campo. Todo jogador que faz ambiente dentro do clube, ele passa a ter muita importância, não só lado técnico e tático. Dou muito valor a isso. O Alisson é desses jogadores, disse Dorival Júnior em uma recente entrevista. Na temporada, Alisson atuou em 46 jogos, anotou 1 gol e deu 5 assistências. Foram 30 partidas como titular em 2023. Antes do anúncio de Alisson visando a próxima temporada, a diretoria acertou a renovação do contrato do lateral direito Rafinha até o fim de 2024. A grande prioridade da diretoria agora é a permanência de Lucas, que tem contrato até o fim da temporada. O camisa 7 e a diretoria tratam um assunto com cautela e vão chegando aí a uma decisão, né, na reta final do Campeonato Brasileiro, para ver se o mesmo fica no Morumbi. O Lucas já declarou que se o São Paulo montar um bom time, que ele fica assim, né? O São Paulo precisa montar um bom time para ganhar, para lutar por títulos no ano que vem. Aí ele vai ficar no Tricolor Paulista. Agora falando do Alisson, cara, você que acompanha futebol deve ter assistido aí uma entrevista do Alisson recentemente, que ele disse que ele passou por uma situação de saúde complicadíssima, que é a tal da depressão, que por várias vezes ele tentou se matar. Esse menino é um exemplo, né? Alisson é um exemplo de vida para todos nós, né? Para todos nós. Eu não estou falando só na área esportiva, não, gente. Estou falando na vida da gente, na nossa vida, né? Porque assim, porque jogador de futebol, a gente fala assim, jogador de futebol vive só no luxo, maravilhoso, etc e tal. Mas tem um outro lado também, gente. O lado da pressão. E nem sempre o jogador está preparado para essa pressão. Porque o jogador, ele tá ali recebendo toda a carga. Se o time está bem, beleza. Mas quando o time não está bem, o São Paulo há muito tempo não ganhava títulos. Muito tempo não ganhava títulos. Veio ganhar um campeonato nacionalmente falando esse ano, 2023. O Alisson, procure aí aqui na plataforma mesmo a entrevista do Alisson do São Paulo e vocês vão ver o que eu estou falando para vocês aqui, né? Porque assim, é uma história para a gente pegar como lição. E outra coisa, para a gente valorizar as pessoas que estão ao nosso lado. Que se não fosse, até um amigo dele que joga no Palmeiras, um amigo dele, jogador que joga no Palmeiras, foi uma das pessoas que mais ajudaram ele. Você vê a questão da rivalidade que existe entre Palmeiras e São Paulo. Existe a rivalidade, mas a rivalidade é só em campo, gente. É o que eu falo sempre. Futebol tem rivalidade, Vasco e Flamengo, Flamengo e Fluminense, Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Corinthians, tem, mas essa rivalidade tem que ficar em campo, né? Tem que ficar em campo. E ele sofreu muito, por diversas vezes pensou em se matar, e só não fez isso porque tinha sempre pessoas ao lado dele que não permitiu ele fazer isso, que não deixou ele fazer isso. Procure aqui no YouTube, no YouTube, né? Essa história dele. Muito bacana, muito legal, exemplar. Parabéns ao Tricolor Paulista, parabéns ao Dorival Júnior. Dorival Júnior tem esse dom, né, rapaz?
Dorival Júnior tem esse dom aí de recuperar jogadores. A história, ontem, né? Ontem foi o Pelé, se estivesse vivo, faria 83 anos ontem, né? Rapaz, a história escondida de Pelé. Como o rei mudou a rotina de um país só com uma sessão de treinos. Tony Meliania não podia acreditar no que via diante dos próprios olhos. Sentia a multidão extasiada nas arquibancadas e tinha apenas 8 anos, em 1975, quando uma excursão da escola o levou até o espetáculo que ficaria para sempre guardado na memória. Era Pelé, que completaria 83 anos ontem, segunda-feira, recém-tricampeão do mundo, demonstrando uma sessão de treinos para 17 mil pessoas na Spirit Stadium, em Giriza, pequeno povoado da ilha de Malta. O rei nos deixou em 29 de dezembro do ano passado. Pois é, eu era criança, mas lembro de tudo. As pessoas torcendo, Pelé brincando com a bola. Foi um grande dia para nós, contou Tony, agora aos 56 anos, explicando as conexões de Malta com o Brasil. Tony, um dos fãs do rei que presenciaram essa visita, está longe de ser o único com esse sentimento. Entre os corredores aí do museu, né, do futebol de Malta, dentro do Estádio Nacional de Tal-Quali, curador aí do local lembra que era apenas uma criança quando Pelé esteve no país. Assistiu tudo pela televisão e assim tornou-se um apaixonado por futebol. Era como se um herói mundial estivesse em Malta. Todos os lugares que ele passava, as pessoas comemoravam nas ruas. Sabe quando o Papa sai? Foi a mesma coisa. O estádio em Gizira estava lotado. As pessoas só queriam estar lá e dizer, abre aspas, sim, eu vi Pelé, fecha aspas, falou Kenneth, resgatando aí as cenas na memória. Cara, a matéria aqui é muito grande, então, né? Mas essa matéria tá lá completinha no GE. Vai lá na página do Santos, que tá lá essa matéria muito bacana, muito legal, falando no nosso rei Pelé, né? Nosso rei Pelé que, cara, não é qualquer jogador que para uma guerra, gente. Pelé, ele foi, assim, o jogador, para mim, mais importante do futebol mundial. Mundial, né? Claro que tem algumas pessoas que falam assim, Pelé abandonou sua filha, etc e tal, não quis saber da filha. Gente, eu estou falando do Pelé, o esportista Pelé, tá? A vida pessoal dele pode ser julgada por outras pessoas. Eu não vou entrar nesse mérito. Eu estou falando do esportista Pelé, que foi espetacular. E assim eu vejo gente falando, Maradona foi melhor que Pelé, Cristiano Ronaldo, Messi, não sei quem, jogou mais que Pelé. Gente, ninguém nesse mundo, nesse planeta, vai jogar mais do que Pelé. Vai ser mais importante do que o rei Pelé. No futebol. Porque nenhum jogador que existe ou que ainda vai existir, vai conseguir parar uma guerra. Pelé conseguiu isso. Vocês têm a noção do que é isso? Um jogador de futebol conseguir parar uma guerra, né? Pois tá lá no GE do Santos, vai lá na página do Santos e você vai conferir aí essa história muito bacana lá no GE, no Globo Esporte, para você conferir essa matéria que tá bem bacana, bem legal. Douglas Costa acerta a saída do La Galáxia. Pois o atacante Douglas Costa, brasileiro, acertou a saída em comum acordo com Las Galaxy, na verdade é La Galaxy, né? Da MLS, que é a liga lá dos Estados Unidos. O jogador divulgou nas redes sociais o acerto para a saída do clube norte-americano. Ontem, segunda-feira, o clube europeu já mostrou interesse no jogador para 2000, na verdade um clube, né, europeu já mostrou interesse no jogador para 2024. O brasileiro antecipou em 2 meses a saída do clube. O contrato de Douglas com o Galaxy iria até dezembro de 2023, mas houve o acerto para que se antecipasse o fim do vínculo. Agora o jogador está livre no mercado. O Galaxy
não se classificou para os playoffs da Conferência Oeste. Ficou na 13ª colocação com 36 pontos de 14 equipes. Recentemente, o empresário de Douglas Costa se manifestou por meio de nota e negou especulações de que se reuniria com dirigentes do Grêmio. Também confirmou que o clube gaúcho ainda não começou o pagamento da dívida, acordado para janeiro. No final de 2022, Douglas chegou a se reunir com o presidente do Grêmio, o Alberto Guerra, no litoral do Rio Grande do Sul. Havia o interesse do jogador em tentar um retorno ao tricolor gaúcho. Pois é o Douglas, rapaz. Douglas que teve uma passagem recente aqui pelo Grêmio, né? E não foi bem. Não foi bem. Né? Será, rapaz, que algum clube brasileiro vai contratar o Douglas para a próxima temporada? Rapaz, pois é. Eu disse para vocês aqui que a torcida do Botafogo tá assim, injuriada, né? A torcida do Botafogo tá injuriada com o departamento esportivo da CBF. Torcida do Botafogo adota a frase "contra tudo, contra todos" após post de Tiquinho Soares. Um story de Tiquinho Soares com uma simples expressão movimentou a torcida do Botafogo desde o último domingo. O atacante fez uma publicação com o dizer CT no Instagram após o segundo tempo do empate contra o Atlético Paranaense no estádio Newton Santos. O significado: contra tudo, contra todos. Internamente, o camisa 9 foi contra a decisão da CBF em adiar a partida contra o Fortaleza e seria realizada hoje na terça-feira, e foi um dos jogadores que assinou aí um documento garantindo que estava em condições físicas de entrar em campo, mesmo após ter enfrentado o Furacão no domingo. Pois é, a ação de Tiquinho Soares, contudo, viralizou na rede social. Botafoguenses, desde o início da última segunda-feira, têm feito publicações com CT nas redes sociais. A expressão é uma das mais comentadas no Instagram, né? Aí também nas redes sociais por inteiro, né, rapaz? Pois é, desde o começo aí do dia, com mais de 110 mil menções. Rapaz, a torcida do Botafogo tem todo o direito de se sentir lesada, né? Pois é, porque, sinceramente, eu acho também que dava pro jogo assim, porque assim, o jogador que sabe o departamento médico do clube sabe se o jogador tem condição ou não. Tanto que quando acaba um jogo, o que é que acontece no dia seguinte de treinamento? Quem jogou vai para avaliação médica, né? Ver como é que tá a situação, etc e tal, e no dia seguinte que vai para o treinamento em campo. É assim que acontece. O Botafogo fez isso. Colocou seus jogadores para fazer uma avaliação médica, todo mundo tava beleza, né? E dava para jogar. Só que tem um regulamento, que só é cumprido o regulamento, como eu disse aqui ontem, o regulamento só é cumprido quando eram esses casos. Cristiano, você está defendendo o Botafogo porque o Botafogo ia jogar com o Fortaleza reserva. É um direito do Botafogo, gente. É um direito do Botafogo. Se o Fortaleza ia colocar time sub-10, sub-9, sub-7, era problema do Fortaleza. Problema do Fortaleza. É o preço que você paga por jogar outras competições, pelo sucesso. Né? É o preço que você paga por estar bem nas competições, se classificando para outras. É o preço do caso do Coritiba, né? Agora, o Botafogo tem condições de vencer o Fortaleza lá com os titulares do Fortaleza? Tem sim, tem. Ainda mais agora, né? O Botafogo nesse jogo aí, quando for jogar novamente, né? Quando for jogar esse jogo, na verdade, a gente não tem a data ainda que vai acontecer esse jogo, com certeza vai com tudo, vai com sangue nos olhos, como já diz aí o popular, né? Vai com sangue nos olhos. Dá só um tempinho para você que está aqui no YouTube, e para você também que está na Rádio Sol Nascente FM 87,9, também aí pelo aplicativo Sol Nascente FM News,
de Aracatu. Dá só um tempinho que a gente volta já com mais informação. A gente volta falando de Série B do Campeonato Brasileiro, volta também pra gente falar aqui, para você que tá ligado com a gente aí, sobre a Liga dos Campeões da Europa, terceira rodada aí da fase de grupos. E a gente fala também, lógico, do jogo de ontem da Série B, que fechou a 33ª rodada. Segura aí que a gente volta já. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, e também pela Rádio Sol Nascente FM, para você que está ligado pela rádio com a gente também, para você que está no YouTube aqui com a gente também, em todo o Brasil. Obrigado pelo carinho, obrigado aí pela companhia. Estamos de volta. Já deixa aí o seu like, comente, compartilhe esse nosso vídeo com seus amigos nas suas redes sociais e, claro, se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito, e tem lá o sininho de notificações para você apertar lá e escolher todas, para que o YouTube te avise sempre que tiver vídeo novo aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Antes de falar de Série B do Campeonato Brasileiro e também de Liga dos Campeões da Europa, notícia aqui do Palmeiras, rapaz, a coisa tá complicada no Palmeiras, né? A pressão em cima da presidente Leila só aumenta, menino. Palmeiras vive bastidores em ebulição e protestos contra a gestão de Leila Pereira aumentam. Enquanto o Palmeiras tenta se fechar na academia de futebol e recuperar o desempenho para terminar o ano, ao menos com uma vaga direta na Conmebol Libertadores, na rede social, o clube é de ebulição. O clima, na verdade, é de ebulição nos bastidores do Verdão. Ontem, segunda-feira, um grupo de palmeirenses foi à porta do clube protestar, convocados pela torcida Mancha Verde, antiga aliada e hoje rompida com Leila, além de conselheiros e de oposição. Pois é, o Conselho Deliberativo, CD, era o principal alvo, mas a presidente também foi contestada em cantos. Há uma série de reclamações por falta de transparência, além de conflitos de interesses, pois o presidente, a presidente, né, é dona das patrocinadoras do clube e agora também do avião que a delegação usa para viajar, além da alegação de que opositores estão sendo perseguidos. Pois é, há 2 argumentos para a acusação. Os 26 conselheiros que fizeram críticas públicas à atual gestão não têm mais direito às entradas que antes eram dadas pelo Palmeiras. Eles já avisaram que não vão se curvar. Leila respondeu na última polêmica entrevista, né, coletiva, que
dar ingressos a membros do Conselho Deliberativo era uma liberalidade da presidência e que não a manteria para quem quer destruir sua gestão. Houve também um manifesto de consulados, grupos de associados que representam um clube em cidades pelo Brasil e o mundo, fazendo críticas à diretoria alviverde. O departamento de interior do Palmeiras respondeu pelo relacionamento com estes torcedores, rebateu em nota oficial de que este era um movimento de ex-cônsules e não representava a opinião de mais de 220 consulados oficiais. Pouco depois, quase 50 consulados foram desligados. Pois é, rapaz, a coisa tá complicada no Palmeiras, né, menino? Tá complicada no Palmeiras. Agora que não justifica protestar, tudo beleza, tudo bem. Desde que não haja violência. Agora, é incrível, né, rapaz? Por que esses conselheiros não se revoltaram contra a Leila quando estava sugando do clube? É isso que eu não entendo, cara. Você tá lá recebendo mordomias, vamos colocar assim, do clube, e você pode ter erros ou acertos, você não fala nada. Quando essas mordomias são tiradas, esses caras começam a protestar e falam que a presidente é ruim. Isso que eu não entendo. A Leila erra muito, né? Tenho conversado com alguns palmeirenses e a conversa é a mesma, erra muito. Principalmente em termos de contratação, eu concordo com o palmeirense. A Leila não tem feito boas contratações, não. Agora, eu não acho que seja motivo para todo esse desespero. Tá parecendo, quem olha de fora, assim, a pessoa tá lá em um país que não acompanha o futebol brasileiro. Aí chega aqui, vê todo esse protesto, fala, o Palmeiras está disputando a segunda divisão. O Palmeiras tem quanto tempo que não ganha títulos? 10 anos? 20 anos que não ganha títulos? Que parece dar essa impressão. Não dá essa impressão? Eu disse para um amigo meu palmeirense, meu amigo Marcelão, abração para você, viu, Marcelo? Abraço para você, para sua mamãe também. Obrigado aí por estar sempre assistindo a gente. Eu disse para o meu amigo Marcelo, né, que o torcedor do Palmeiras um dia vai olhar para trás e vai falar, rapaz, a gente era feliz e não sabia. A gente era feliz e não sabia. Porque eu entendo você não concordar com a Leila em questão de contratação, certo? Mas o Palmeiras, mesmo não fazendo grandes contratações, o Palmeiras ganhou Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista. Não tá bom, não. O Palmeiras é um time multicampeão nos últimos anos, ao lado do Flamengo. E o torcedor protesta com tanta força assim. Isso é questão que eu estou falando aqui. Questão de interesses. Questão de interesses. Quando você corta mordomias, o reflexo é esse. É o que a Leila fez. Cortou as mordomias desse pessoal. Pegando esse gancho aqui do Palmeiras, protesto da torcida, eu não comentei ontem, porque ontem tinha muito assunto e eu ia esticar demais. E eu não vi a grande mídia falando sobre isso. Você pode procurar até no YouTube aqui mesmo os cânticos do torcedor do Corinthians depois do jogo, ao final do jogo, contra o América Mineiro, no qual a torcida do Corinthians canta: se o Corinthians cair para a Série B, gente vai morrer. Se isso não é uma ameaça, uma ameaça de morte à direção do Corinthians, o que é ameaçar alguém? Ameaçar alguma diretoria? O que é ameaça? E o incrível, que eu estava até debatendo isso ontem no grupo de WhatsApp que eu participo, aliás, amigos da resenha, meus amigos lá do grupo Amigos da Resenha, um beijo no coração. Seguinte, o engraçado é que o Vasco foi punido, dá um exemplo do Vasco, foi punido no jogo contra o Atlético, aliás, contra o América Mineiro, o mesmo América Mineiro, no Independência, que é a casa do América Mineiro, porque quando saiu o gol do Vasco, o torcedor fica eufórico, joga cerveja para cima, os copos, e alguns desses copos caíram dentro do campo
né, ao redor do campo ali, perto da arquibancada, dentro do Independência. E o Vasco foi julgado, podendo perder até mandos de campo. Até mandos de campo o Vasco poderia perder. Devido a isso, não perdeu, mas teve que pagar uma multa por causa disso. Agora, qual é mais grave? Isso do Vasco, o torcedor do Vasco fez, ou o torcedor do Corinthians, como fez no final do jogo contra o América, ameaçar a direção, que se o Corinthians cair para a segunda divisão, todo mundo vai morrer. A gente sabe o quão é violenta a torcida do Corinthians. Não sou eu que estou falando, não. A história está aí. Só é buscar. O STJD vai fazer o quê? Porque quando é um clube do Rio de Janeiro, é o estádio interditado. Porque assim, houve aquela coisa lamentável em São Januário, houve. Era para ser punido, sim. Mas não tanto tempo como foi. Pior situação aconteceu na Vila Belmiro. E o Santos ficou só 2 jogos, se eu não me engano, 2 jogos sem jogar com público na Vila Belmiro. E lá o torcedor entrou e quase agredia o Cássio. Só não agrediu o Cássio porque pessoas tiraram em 2 jogos, 2 clássicos na Vila. Fora rojões, etc e tal. E vários tipos de violência na Vila Belmiro. E o Ministério Público lá não entrou para que o Santos não jogasse mais na Vila. E no Rio de Janeiro entrou. E o que é que o STJD vai fazer? Eu quero saber isso. Porque o cântico do torcedor do Corinthians é muito claro. Se o Corinthians cair para a Série B, gente vai morrer. Não está falando comigo, não. Está falando com a direção do Corinthians. Né? Sinceramente, gente, eu estava conversando no grupo ontem e um torcedor do Corinthians, meu amigo Danilo, grande Danilo lá do grupo, falou: Cristiano, mas é errado punir o clube. Acho que sim também, também concordo, em partes. Mas, se o torcedor faz isso e o STJD entra e dá uma punição para o Corinthians perder 10 pontos, vamos colocar assim, 10 pontos, o Corinthians perca 10 pontos no campeonato, caia para a segunda divisão. A culpa foi de quem por time ter caído para a segunda divisão? Do torcedor. Você acha que o torcedor vai fazer esse tipo de coisa de novo, depois de ser responsável pelo time perder 10 pontos por culpa dele e cair para a segunda divisão? Você acha que o torcedor vai fazer isso novamente? Não vai. Falta esse tipo de atitude aqui no Brasil, para que o futebol melhore. Porque, gente, tá faltando isso aqui, pouquíssima coisa, para acontecer uma tragédia, né, muito grande e séria no nosso país. Só falando em tragédia já é grande, né? Aconteceu uma tragédia, né? Porque aí sim, acontecendo uma tragédia, aí vai aparecer aqueles, né? Aqueles salvadores da pátria. Não, nós vamos mudar o futebol, que não sei o quê, porque não aconteceu isso. Tá aí, gente. Tá aí, os sinais estão aí. É aquela coisa. O brasileiro só fecha a porta depois que é roubado. É isso. Agora eu quero ver qual a atitude do STJD, né? Qual a atitude do STJD, que para punir um time lá do Rio de Janeiro, nossa senhora, gente. É assim, ó. Agora eu quero ver o que vai fazer. Eu tô assim, só de camarote. A gente vai acompanhar, vai trazer tudo para você. Falar de Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem Ponte Preta e Ituano jogaram e não saíram do 0-0, rapaz. Com isso, o final da 33ª rodada chegou, né? Chegou, pois é. O time da Ponte Preta está ali à beira da zona do rebaixamento, chegou a 35 pontos, ficou a 2 pontos da zona do rebaixamento, e o Ituano chegou a 36 pontos. É a situação de momento das duas equipes. Próximos jogos, 34ª rodada, o ABC recebe o Avaí no Castelão na próxima quinta-feira, abrindo a rodada 34. Na sexta-feira teremos o Ceará contra o Sport, o Guarani contra o Botafogo de Ribeirão Preto,
o Novo Horizontino contra a Ponte Preta. Esses os jogos aí da sexta-feira. No sábado, teremos Chapecoense e Tombense, Criciúma e também o Sampaio Correia. O Ituano volta a entrar em campo contra o Mirassol. E o Vila Nova joga contra a equipe do Atlético Goianiense, o clássico local lá em Goiânia. No domingo, 2 jogos. O Londrina recebe o CRB e o líder Vitória pode ter a sua volta à Série A confirmada matematicamente no jogo entre Vitória e Juventude às 19 horas no domingo, às 7 horas da noite, no Barradão. Aí saberemos, né? O Vitória vai jogar já sabendo de todos os resultados, ou seja, vai jogar sabendo se é possível ou não, ganhando o jogo, né? Se classificar matematicamente para a Série A do ano que vem. Para a gente fechar esse nosso vídeo aqui, pelo nosso canal Cristiano Santos, radialista, e também pela Rádio Sol Nascente FM de Aracatu, 87,9 aqui na nossa Bahia. Vamos falar então de Liga dos Campeões da Europa. Hoje, terça-feira, dia 24 de outubro, daqui a pouquinho, né, às 13h45, o confronto entre Galatasaray e Bayern de Munique pelo Grupo A da Liga dos Campeões. Teremos também o Manchester United, que vai enfrentar a equipe do Copenhagen. Grupo A, que tem o Bayern de Munique liderando com 6 pontos. O Galatasaray tem 4 pontos, é o segundo. Em terceiro, o Copenhagen com 1. E o Manchester United ainda não pontuou. Grupo B, também nesta terça-feira, teremos movimentação. O Lens joga contra a equipe do PSV Eindhoven. E o Sevilha recebe a equipe do Arsenal. O jogo entre Lens e PSV Eindhoven é às 16 horas. E o Sevilha recebe também às 16 horas a equipe do Arsenal. O Lens lidera com 4 pontos no grupo B. O Arsenal é o segundo com 3. O terceiro é o Sevilha com 2. E o PSV Eindhoven tem 1 ponto até aqui. Grupo C, teremos movimentação também nesta terça-feira. O Union Berlim recebe o campeão italiano Napoli. Esse jogo às 16 horas. Também às 16 horas o confronto entre Braga de Portugal contra o Real Madrid. Às 16 horas também. Real Madrid lidera com 6 pontos o grupo C, seguido por Napoli com 3 e o Braga também com 3 pontos. O Union Berlim ainda não pontuou. No grupo B, aliás, no grupo D, né? Grupo D de dado, tem movimentação nessa terça-feira também. A Inter de Milão recebe a equipe do RB Salzburg às 13h45, a 1h45 da tarde. O Benfica, também no mesmo horário, né? Aliás, um pouco mais tarde, às 16 horas, vai receber lá em Portugal, no Estádio da Luz, a equipe espanhola do Real Sociedad. Grupo D, a situação é o seguinte: Real Sociedad tem 4 pontos, em segundo o Internacional de Milão tem 4, em terceiro o RB Salzburg com 3 pontos. O Benfica ainda não pontuou. Terceira rodada também no grupo E. Teremos aliás, esse jogo aqui é amanhã, né, dia 25, quarta-feira. O Feyenoord recebe a equipe da Lazio às 13h45. Amanhã também, só que às 16 horas, quarta-feira, o Celtic recebe a equipe do Atlético de Madrid. Isso no grupo E, que tem Atlético de Madrid com 4 pontos, a Lazio 4 pontos, Feyenoord 3 pontos e o Celtic ainda não pontuou. Grupo F, também a movimentação da terceira rodada amanhã. O Newcastle recebe a equipe do Borussia Dortmund às 16 horas. Às 16 horas também de amanhã, quarta-feira, teremos o Paris Saint-Germain recebendo o Milan. Que jogo, hein, rapaz? Que rodada aí desse grupo, considerado o grupo da morte, né? Grupo F aí, que tem o Newcastle com 4 pontos, o Paris Saint-Germain com 3, o Milan é o terceiro colocado com 2 e o Borussia Dortmund com 1 ponto. É a situação do grupo F. Grupo G, teremos movimentação também amanhã. O Young Boys recebe o atual campeão da Liga dos Campeões da Europa, o Manchester City, às 16 horas. Também às 16 horas, o RB Leipzig recebe a equipe do Estrela Vermelha. Situação então aí dos jogos do grupo G, que tem o Manchester City liderando com 6 pontos, em terceiro o RB Leipzig com 3 pontos, Young Boys tem 1 ponto, é o terceiro, e o Estrela Vermelha com 1 ponto também segura a lanterna
do Grupo G. Do Grupo H, teremos a seguinte movimentação amanhã. O Barcelona recebe a equipe do Shakhtar Donetsk. E no outro confronto, esse jogo do Barcelona com o Shakhtar Donetsk é às 13h45 de amanhã. E às 16 horas, também pelo Grupo H, teremos a equipe do Royal Antwerp, o Antwerp, né? Jogando contra a equipe do Porto de Portugal. Jogo às 16 horas então de amanhã. O Barcelona lidera com 6 pontos esse Grupo H, seguido de Porto com 3 pontos e do terceiro colocado o Shakhtar Donetsk também com 3 pontos. O Royal Antwerp ainda não pontuou e segura a lanterna aí desse Grupo H. É a situação da Liga dos Campeões da Europa. Vamos acompanhar tudo e vamos trazer para vocês amanhã aqui no canal Cristiano Santos Radialista e também na Rádio Sol Nascente FM de Aracatu. Repito para você, ó, deixa eu mandar um abraço novamente aqui para o nosso diretor comercial da Rádio Sol Nascente de Aracatu, meu amigo Natanael Pop, meu diretor. Lembrando que a partir de 1º de novembro, né, a Rádio Sol Nascente vai estar com o programa Sertão Caboclo de volta. É muita música sertaneja, programa massa demais. Você não pode perder. E terá a volta também do jornal Virou Notícia. 1º de novembro, tá pertinho. Você não esqueça não, anote aí na sua agenda, 1º de novembro, a volta do programa Sertão Caboclo e também do jornal Virou Notícia. É isso, né, gente? Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo aqui no canal Cristiano Santos Radialista. E para você que está acompanhando a gente também pela Rádio Sol Nascente FM 87,9. Para você que ainda não baixou o app aí da Rádio Sol Nascente, vá lá na sua loja de aplicativos, escreva lá Sol Nascente FM News. Sol Nascente FM News, tá? Para você baixar o app aí. Ou então você pode ouvir pelo Radiosnet, tá? Procure lá a Rádio Sol Nascente FM 87,9, Rádio Sol Nascente FM de Aracatu, né? No Radiosnet, que você vai encontrar por lá também, tá bom? Obrigado então pelo carinho, obrigado pela companhia. Se gostou, tem um espacinho de comentários aqui para você que está no YouTube, para você comentar aí sobre os nossos assuntos, para você curtir também o nosso vídeo, que ajuda demais a gente. Quanto mais tiver curtido aqui, meu amigo, minha amiga, vai ajudar demais a gente no crescimento do nosso canal. Compartilhe esse nosso vídeo também com seus amigos, nos seus grupos, das suas redes sociais, porque vai ajudar demais ao crescimento aqui do nosso canal Cristiano Santos Radialista. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Não se esqueça de acionar em todas lá, marcar todas, né? O sininho de notificações para que o YouTube possa te mandar uma mensagem aí te avisando que tem vídeo novo aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Aí você corre para cá para assistir os nossos vídeos e ficar muito bem informado ou informada. Belezinha? Beijão no coração. Abraço para você também. E até às 18 horas. 18 horas a gente volta com mais um vídeo aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Dessa vez, trazendo as notícias de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. Beijão no coração. A gente se fala. A gente se vê.